Bom, gente, hoje vamos dar continuidade às nossas aulas sobre os conflitos no Oriente Médio, não é? Nós vimos na aula anterior que os conflitos no Oriente Médio produziram como consequência a destruição do Líbano enquanto Estado nacional. Não é? A Guerra Civil no Líbano foi uma consequência direta da questão palestina. Hoje nós vamos aprender a Segunda Guerra Árabe-Israelense, a Guerra de Suez ou a Guerra dos Petroleiros. Vamos lá? A Guerra de Suez é um desdobramento direto da questão palestina de 1948. Na verdade, o líder da Guerra de Suez foi um general que combateu na questão palestina em 1947-48, o general Nasser. Foi exatamente com a ascensão de Nasser ao poder que eclodiu a Segunda Guerra Árabe-Israelense. Como foi que isso aconteceu? Como é que a ascensão de Nasser produz a Segunda Guerra Árabe-Israelense? Bom, vamos entender como a ascensão de Gamal Nasser produz a Segunda Guerra Árabe-Israelense. Bom, meninos, então a Guerra de Suez, ou a Segunda Guerra Árabe-Israelense, ela aconteceu no ano de 1956 e ela tem uma relação direta com este cidadão. Esta figura que vocês estão vendo era um general do antigo exército egípcio e o nome dele era Gamal Abdel Nasser. Nasser era general do exército egípcio e o Nasser lutou na guerra de 1948 ou Primeira Guerra Árabe-Israelense. No ano de 1951, em 1951, o general Nasser, contando com o grande apoio dos militares, ele derrubou a monarquia do Egito. Observe que o Egito é uma das monarquias mais milenares da história da humanidade. O Egito é uma monarquia desde a época dos faraós. Então nasce em 51, ele derruba a monarquia e funda a República Árabe no sentido de ser muçulmana, ele funda a República Árabe do Egito. Depois que Nasser tomou o poder, e todo mundo imagina logo que se Nasser tomou o poder, é porque ele tinha um prestígio gigante entre os militares, porque afinal de contas, derrubar uma monarquia milenar não é para qualquer um. Então, quando Nasser tomou o poder, ele implementa um governo que é chamado de nasserismo. Se encontra nas provas a expressão nasserismo. Nasser implanta o nasserismo. Em verdade, o que seria o nasserismo? O nasserismo era um governo de caráter nacionalista. O nasserismo era um governo de caráter nacionalista. Quando eu falo de governo nacionalista, normalmente eu peço que os estudantes associem ao governo Vargas. Vargas, no Brasil, foi o maior expoente de nacionalismo. Então, o governo nasserista é um governo de caráter nacionalista que o Estado toma à frente das questões políticas, econômicas, sociais, culturais, etc. Então, num governo nacionalista, é o Estado o grande promotor das grandes mudanças, das grandes transformações. E tem mais, um governo de caráter nacionalista é um governo
que nacionaliza, ou seja, ele toma para a nação as riquezas que a nação possui. No caso do Egito, a maior riqueza do país é o petróleo. E as grandes empresas de petróleo encontravam-se todas nas mãos de grandes conglomerados estrangeiros, de grandes empresas internacionais, Shell, Texaco, etc. Então, quando Nasser toma o poder, ele nacionalizou as riquezas do Egito, notadamente o petróleo. Na hora que ele nacionaliza as riquezas do Egito, na verdade, ao fazer isso, o Gamal Nasser estava, na verdade, pegando as riquezas produzidas dentro do Egito e utilizando essas riquezas dentro do próprio Egito. Era o que o Nasser estava fazendo. Ele estava pegando as riquezas egípcias e utilizando essas riquezas dentro do próprio Egito. O governo dele acabou, no primeiro momento, agradando muito a população. Por quê? Se ele pega as riquezas do Egito e distribui dentro do próprio Egito, evidentemente que ele vai promover uma melhora das condições sociais, já que antes as riquezas obtidas com o comércio do petróleo não ficava dentro do próprio país. Então, o primeiro benefício que ele terá é o apoio popular. A população vai apoiar o Nasser porque ele promove uma melhoria grandiosa da qualidade de vida quando ele pega as riquezas do Egito e concentra essas riquezas no próprio Egito. Ele promove uma distribuição de rendas e essa distribuição de rendas acaba inevitavelmente produzindo uma melhoria na qualidade de vida das pessoas. Bom, gente, além dele promover uma melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, Nasser promove o fortalecimento da Liga Árabe. Aquela Liga Árabe que nós falamos que surgiu no início da questão palestina, logo quando a ONU propôs aquela nefasta e tenebrosa partilha, a Liga Árabe, que era uma liga militar, Nasser vai fortalecê-la. Como? Ele vai utilizar as rendas que agora o Estado egípcio obtinha com o petróleo e vai adquirir armas da União Soviética. Nasser fortalece em demasia a Liga Árabe. Ele pega parte das rendas que o Estado estava tendo desde que nacionalizou o petróleo e usou parte desses recursos para militarizar o Egito, para militarizar a Liga Árabe. Em verdade, o que Nasser está fazendo é consolidar o poder, consolidar a liderança do Egito na Liga Árabe. Até aí tudo bem. Depois que ele consolida o poder dele, depois que ele consolida o poder do Egito na Liga Árabe, Nasser começa a fazer um discurso pan-arabista. A palavra pan significa união. Arabismo, união dos povos árabes. Nasser, ele começa a fazer um discurso de unidade do mundo islâmico. O discurso do Nasser passou a ser o seguinte: se nós, muçulmanos, não nos unirmos, nós seremos presas muito fáceis para os nossos inimigos. E quem são os nossos inimigos? Os nossos inimigos são as potências ocidentais, lideradas pelos Estados Unidos, e que aqui, no Oriente Médio, essas potências contam com a representatividade do Estado de Israel, do Estado judeu. Então, se nós muçulmanos não deixarmos de lado nossas diferenças, seremos
presas muito fáceis para os nossos inimigos, que são as potências ocidentais aqui no Oriente Médio, potências ocidentais essas que têm a chancela, que tem o apoio, que tem o aval do Estado judeu, do Estado de Israel. Bom, se a gente pega o histórico do Oriente Médio, nesse quesito, Nasser está certo. Se os muçulmanos, se os árabes não se unissem e deixassem de fora as divergências que eles possuíam, evidentemente que eles seriam presas muito fáceis para o Ocidente. Nasser, inclusive, ele tinha uma visão política interessante quando ele dizia que o maior interesse das potências ocidentais é explorar as riquezas do Oriente, notadamente o petróleo. Então, ele tinha esta visão que é uma visão corretíssima. O grande interesse das potências ocidentais é roubar o nosso petróleo. Então, nós, muçulmanos, precisamos estar unidos para impedir essa depredação, essa destruição, essa exploração das nossas riquezas naturais. Certo que, isoladamente, nada conseguiremos, portanto, precisamos de unidade. Até aí, a palavra pan significa união, viu, gente? Por isso, jogos pan-americanos. São jogos de união dos povos americanos. Por isso, jogos pan-americanos. Quando Nasser propõe o pan-arabismo, até aí está tudo certo. E a gente é obrigado a concordar que se ele se unisse, se os muçulmanos se unissem, eles seriam mais combativos, eles seriam mais resistentes ao domínio imperialista ocidental. Por outro lado, dentro do pan-arabismo, tinha um discurso que era um discurso extremamente corrosivo e perigoso. Nasser dizia, quando ele fazia o discurso pan-arabista, que o mundo islâmico só alcançaria a paz quando o Estado de Israel fosse destruído. Havia o discurso da parte de Nasser que o mundo muçulmano só conquistaria a paz definitiva quando o Estado de Israel fosse destruído. Ele tinha, nesse sentido, um discurso genocida. Nasser dizia, precisamos aniquilar os judeus da face da terra. Com todas as palavras, ele dizia, judeu bom é judeu morto, judeu bom é judeu jogado no mar. Nesse caso, o mar que ele se referia era o mar Mediterrâneo. Judeu bom é judeu jogado no mar, judeu bom é jogado no mar, judeu bom é morto, judeu morto. Então, é claro que quando ele pregava o genocídio contra o povo judeu, o discurso pan-arabista, ele estava, nesse aspecto, cometendo um equívoco muito grande, porque ele está ressuscitando o discurso de genocídio que lembra aquele discurso implementado na Alemanha nazista por Adolf Hitler. E nós sabemos que a solução para nenhum problema do mundo consiste em você aniquilar povos. Ele cai num discurso extremista, correto? Ele cai num discurso extremamente extremista quando ele defende o pan-arabismo. Repito, até o momento que ele defendia a união dos muçulmanos, está tudo certo. Mas a partir do momento em que ele começa a pregar, a defender o extermínio dos judeus, o massacre dos judeus como solução para os problemas do mundo islâmico, nesse momento ele comete um erro gravíssimo. Ele está, reestimulando o genocídio do povo judeu. E, pessoal, o pior de tudo é que quando Nasser começa a defender que judeu bom é judeu morto, quando Nasser começa a defender o genocídio dos judeus como sendo a solução para os problemas do Oriente Médio,
Nasser ele vai ter o apoio enorme de muitos muçulmanos. Vários muçulmanos, deram apoio a esse discurso de Nasser de exterminar os judeus. Aí, é claro, tem aquela questão, poxa, se é um discurso genocida, como é que ele vai ter apoio do mundo islâmico? Gente, ele vai ter apoio do mundo islâmico porque a forma como o Estado de Israel foi criada, não é? Ela acabou despertando a forma como o Estado de Israel, como o Estado judeu foi criado, acabou despertando entre os muçulmanos um sentimento de ódio, um sentimento de revanche contra o povo judeu muito grande. Então, naturalmente, que o Nasser, quando ele fez esse discurso, jogando os muçulmanos contra os judeus, inteligentemente, Nasser sabia muito bem do que estava fazendo. Ele estava se aproveitando de uma situação real, concreta, que era o ódio que os judeus tinham, o que os muçulmanos tinham dos judeus por conta da forma como o Estado de Israel fora criado no Oriente Médio. Ele consegue canalizar o apoio de milhares de judeus, abrindo assim espaço para a eclosão do conflito da Segunda Guerra Árabe-Israelense. Esta Segunda Guerra vai acontecer quando ele, Nasser, nacionalizou, ele que já havia nacionalizado as riquezas petrolíferas do Egito. Em 1956, Nasser nacionalizou o Canal de Suez, desencadeando desta maneira a Segunda Grande Guerra Árabe-Israelense, ou a Guerra de Suez. Então, a nacionalização do canal foi o estopim para a eclosão da Segunda Guerra Árabe-Israelense, ou da Guerra de Suez. Vejamos como foi que isso ocorreu. Então, o desencadeamento da Segunda Guerra Árabe-Israelense deu-se quando Gamal Nasser nacionalizou o Canal de Suez. O Canal de Suez é esta fenda que vocês estão vendo aqui, que liga o Canal de Suez, é essa fenda que liga o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo. Esta fenda, esse canal, não é um canal natural. O Canal de Suez esse canal não é um canal natural. Esse canal, o Canal de Suez, é um canal artificial. O Canal de Suez é um canal artificial e esse canal, o Canal de Suez, ele foi construído através de uma parceria entre Inglaterra e França. Inglaterra e França fizeram uma parceria e contrataram um engenheiro chamado Lesseps, que foi o grande responsável pela construção do Canal de Suez. Quando Inglaterra e França se aliaram para construir o Canal de Suez, o que era que a Inglaterra e a França pretendiam quando se aliaram para a construção do Canal de Suez? O que Inglaterra e França pretendiam era encurtar o caminho do petróleo para a Europa. Porque antes da construção desse canal, o petróleo chegava na Europa da seguinte maneira. Nesse mapa não está mostrando, mas tem uma área aqui, mais ou menos aqui, que se chama Golfo Pérsico. Então, quando não existia o canal, o petróleo saía do Golfo Pérsico, contornava todo o continente africano. É aquela volta que os portugueses fizeram, chamada de périplo africano. Então, os petroleiros saíam do Golfo Pérsico, contornavam todo o continente africano, faziam périplo e traziam o petróleo aqui para cima para a Europa.
Com o canal de Suez, olhe como o caminho se encurtou. O petróleo sai do canal, entra no Mar Vermelho, atravessa o canal, chega no Mediterrâneo e, chegando no Mediterrâneo, o canal já está no continente europeu. Então, na hora que Inglaterra e França fizeram o canal de Suez, a intenção da Inglaterra e da França era reduzir os custos do barril do petróleo. Claro, porque se a durabilidade do transporte era menor, os custos seriam reduzidos. Então, o preço final tornar-se-ia menor. A grande intenção era essa, reduzir o preço final. O que é que Nasser fez? Nasser, que estava fortemente militarizado, desloca tropas do Egito e fecha Nasser, controla completamente o canal de Suez. Nasser desloca tropas do Egito, aqui está o Egito, aqui, isso tudo é o Egito, ó gente. Nós temos aqui, não é, a Península do Sinai, que é uma área histórica. Então Nasser, ele desloca tropas do Egito e controla completamente o canal de Suez. Porque, apesar do canal de Suez estar no Egito, quem controlava o canal era a Inglaterra e a França. Apesar do canal ser construído no Egito, quem controlava o canal era Inglaterra e França. A Inglaterra e França determinava que qualquer embarcação poderia passar pelo canal de Suez. Qualquer embarcação. Agora, as embarcações que passassem pelo canal de Suez, obrigatoriamente teriam que pagar um pedágio. E esse pedágio que as embarcações que passassem pelo canal teriam que pagar, teria que ser pago obrigatoriamente à Inglaterra e França. Veja como o imperialismo é porreta. O canal de Suez foi construído no Egito. Vocês imaginem o impacto ambiental que não foi para construir um canal desse, separando dois continentes, separando a África da Ásia. O impacto ambiental que a construção desse canal não gerou no Egito. Várias pessoas morrem no Egito. O canal de Suez, então, é erguido no Egito, gera-se um impacto ambiental. Milhares de pessoas morrem no Egito. E o Egito ganhou o que com esse canal? Nada. Ganhou morte e destruição. Porque as embarcações que passassem pelo canal tinham que pagar um imposto, um pedágio, e esse pedágio ia para a Inglaterra e França. Quando Nasser nacionalizou o canal de Suez, Nasser impediu. Então, o Egito tomou o canal e Nasser impediu que qualquer embarcação passasse pelo canal. Ele impediu que qualquer embarcação passasse pelo canal. Na verdade, Nasser determinou que pelo canal de Suez, que agora encontrava-se sob o domínio do Egito, só passariam as embarcações que ele determinasse. Qual era a pretensão do Nasser, Garrido, quando ele criou o canal de Suez? O que ele queria era produzir um colapso na economia europeia. Lembre-se, Europa está aqui em cima. O que ele desejava é produzir um colapso na economia europeia, por conseguinte, na economia do Ocidente, produzindo uma elevação do preço do barril do petróleo. Ele proíbe que Israel passe pelo canal de Suez, porque, se você observar, Israel está aqui, ó.
Aqui está as fronteiras do Estado de Israel, correto? Tá vendo? Aqui o nome, ó, Israel, que é o mapa de satélite. Israel comprava petróleo no Golfo Pérsico e passava com o petróleo que comprava por aqui. Ora, por que Israel não construía gasodutos? Porque Israel está rodeada de países muçulmanos que são seus inimigos. Então, os países muçulmanos não iriam facilitar para que Israel comprasse o petróleo mais barato. Então, na hora que Nasser nacionaliza o canal de Suez, ele estrangula a economia petrolífera e a Inglaterra e a França resolvem agir contra a nacionalização do canal de Suez. Quando Nasser nacionalizou o canal de Suez, essa nacionalização preocupou em demasia a Inglaterra e a França, porque estrangularia o petróleo, o preço do petróleo elevaria-se em demasia. É importante que se diga que estamos na Guerra Fria, estamos em 1956, e fiquem atentos, porque até agora, no desenrolar desse conflito, a gente não citou o nome dos Estados Unidos e da União Soviética, certo? Então fiquem atentos a isso. Estamos na Guerra Fria e até o momento nós não citamos o nome dos Estados Unidos e nem da União Soviética. Inglaterra e França fazem um acordo com Israel. O acordo funcionaria da seguinte maneira: Israel utilizaria-se do seu poder militar para retomar o controle do canal de Suez. Israel usaria o seu poder militar para retomar o controle do canal de Suez e internacionalizá-lo novamente. Em troca, na hora que Israel retomasse o controle do canal, internacionalizando-o novamente, Israel ganharia como bônus, como prêmio da Inglaterra e da França, os segredos para a fabricação da bomba nuclear. Para Israel, fabricar uma bomba nuclear era um grande negócio, porque Israel estava rodeado de inimigos muçulmanos e a bomba atômica constituía-se como um mecanismo de intimidação poderosíssimo. Então, o acordo foi feito. Israel, com um grande aparato militar, ataca o Egito, que mesmo estando fortalecido, não adianta você ter um exército muito bom, mas o exército não é bem treinado. Então Israel ataca o Egito e retoma o controle do canal de Suez. Teoricamente, dá para a gente imaginar o quê? A guerra acabou. A guerra chegou no fim. Não há por que o conflito persistir. Acontece, lembre-se do que eu disse, que esta guerra está ocorrendo à revelia dos Estados Unidos e da União Soviética. A guerra acontecer à revelia da União Soviética, não há problemas. Até porque a União Soviética nunca teve tantos interesses no Oriente Médio, porque ela sempre foi autossuficiente em petróleo. Mas a guerra acontecer à revelia dos Estados Unidos no Oriente Médio, uma área super estratégica para a economia norte-americana até os dias de hoje, nem pensar. Então, o que é que acontece? Os Estados Unidos, na época governados por Eisenhower, vão entrar em contato com a União Soviética, na época governado por Khrushchev. Khrushchev foi aquele que nós falamos, durante a Revolução Chinesa, que promoveu a coexistência pacífica, ele arrefeceu as relações diplomáticas na Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética fazem um acordo. E o acordo funcionou da seguinte maneira: os Estados Unidos iriam frear
Inglaterra, França, Israel, e a União Soviética iria frear o Nasser. Porque os Estados Unidos não queriam fazer uma intervenção direta no Oriente Médio, porque na Guerra Fria, qualquer tipo de intervenção direta poderia resultar numa catástrofe nuclear. Então, o presidente americano faz um acordo com o presidente soviético. O acordo foi aceito e ele foi implementado da seguinte maneira. Os Estados Unidos obrigaram Israel a recuar as tropas. Imagine, Israel venceu a guerra. Imagine, Israel venceu a guerra. E do nada, Israel tinha que recuar suas tropas. Certo? Então, os Estados Unidos obrigam Israel a recuar suas tropas. Não só isso, os Estados Unidos, além de obrigarem Israel a recuar suas tropas, os Estados Unidos obrigam Inglaterra e França a fazer uma declaração internacional reconhecendo a soberania do Egito sobre o Canal de Suez. Inglaterra e França são obrigadas pelos Estados Unidos a fazerem uma declaração internacional abrindo mão do Canal de Suez para o Egito. Os Estados Unidos estavam humilhando os seus aliados só para demonstrar poder diplomático, porque a Guerra de Suez, economicamente, a Guerra de Suez não impactaria a economia norte-americana em nada. Só que como nós estamos na Guerra Fria, na era do mundo bipolar, os Estados Unidos não poderiam permitir que aliados deles tomassem decisões unilaterais sem que eles interviessem de alguma maneira. Então, os norte-americanos obrigaram os seus aliados a fazerem isso. Israel recua as tropas. Os Estados Unidos ameaçaram, se Israel não recuasse as tropas, eles parariam de dar apoio militar a Israel. Se os norte-americanos param de dar apoio militar a Israel, Israel vai sucumbir rapidamente, já que Israel está circundada por países islâmicos e, por conseguinte, países inimigos. Inglaterra e França, os Estados Unidos ameaçaram retirar os recursos do Plano Marshall caso eles não reconhecessem que o Canal de Suez agora pertencia ao Egito. Observe que foi uma humilhação internacional que os Estados Unidos impuseram aos seus aliados para demonstrar força, para demonstrar poder. Ok, e a União Soviética fez o que com o Egito? A União Soviética entra em contato com Nasser, comunica a Nasser que o canal era do Egito, mas que ele não podia mais, apesar do canal ser do Egito, Nasser não mais podia impedir a passagem de nenhum tipo de navio pelo canal. Nasser não podia impedir a passagem de nenhum tipo de embarcação, de nenhum tipo de navio pelo Canal de Suez. Nasser aceitou. Só que o que é que Nasser fez? Vitorioso, o canal é dele, ele assoreou o canal. Ele mandou afundar embarcações do canal de propósito e ele inviabilizou a utilização do canal. Você pode até estar pensando, poxa, professor, mas o Nasser foi burro. Porque se o canal agora é dele e para passar pelo canal tem que pagar um pedágio, o pedágio agora ia para o Egito. O pedágio que outrora ia para a Inglaterra e França, agora vai para o Egito. E ele vai perder o dinheiro do pedágio. Então ele é burro. Burro nada, ele é inteligente. Nasser vai ganhar mais dinheiro cobrando pedágios ou vendendo petróleo? Vendendo petróleo. E como o Egito é um grande produtor de petróleo, na hora que Nasser inviabiliza o Canal de Suez, ele vai
produzir uma alta do preço do petróleo, não é? E essa alta do preço do petróleo impactaria a economia da Europa, tornando a Europa ainda mais dependente dos Estados Unidos e faria com que o Egito ganhasse muito mais grana vendendo petróleo mais caro. Então Nasser foi muito hábil, muito perspicaz. Então, resumidamente, qual é o retrato histórico que nós podemos tirar da Guerra de Suez? Quem venceu essa guerra? Militarmente, Israel. Aliás, militarmente, Israel nunca perdeu nenhuma guerra. Mas, diplomaticamente, quem venceu a guerra foi o Gamal Nasser. E é interessante, porque quem deu a vitória diplomática a Nasser foram os Estados Unidos. Os Estados Unidos deram a vitória diplomática a Gamal Nasser para mostrar, sobretudo aos aliados deles, quem detinha o poder diplomático sobre as relações internacionais. Então, militarmente, quem vence a Guerra de Suez é o Estado de Israel. E diplomaticamente, Nasser sai da Guerra de Suez fortalecido. Nasser saiu da Guerra de Suez com mais poder ainda, mais forte ainda. E a liderança dele na Liga Árabe se intensifica, porque ele tomou o canal, ficou com o canal e acabou-se. Então o poder de Nasser intensificou-se bastante após a Guerra de Suez. Isso dará a Nasser espaço para que ele desencadeasse uma terceira guerra árabe-israelense, dessa vez em 1967. Essa terceira guerra, a terceira guerra árabe-israelense em 67, também chamada de Guerra dos 6 Dias, nós veremos na próxima aula. Então, inscreva-se, mantenha as notificações ativadas para você receber a notificação em tempo real sempre que a gente postar uma nova aula sobre este mesmo tema ou sobre qualquer outro, tá bom? Um abraço e até a próxima.